Boa noite a todos. Esse é o nosso encontro do dia 6 de dezembro de 2020. Esse é o nosso estudo das obras psicológicas de Joana de Ângelis e o livro a ser discutido do encontro de hoje é O Ser Consciente. Agora eu gostaria de passar então a palavra para o Marlon. Muito boa noite para vocês. Sintam-se todos abraçados. Faz tanto tempo que a gente não se conversa, né? Embora seja só os nossos estudos, mas daí dá saudade, né? De ver as carinhas, como que estão, como que as coisas estão indo, né? Vamos só reforçar para quem está assistindo, porque isso vai ficar no YouTube depois. Para quem está assistindo, que vai ver o vídeo, dizer, como que eu faço para participar do grupo? Não, você não pode participar desse grupo. Ele é de pessoas que foram selecionadas numa prova e depois os nomes foram indicados, todos que passaram na prova com média 10 foram indicados diretamente para Joana de Ângelis e ela que fez a seleção destas 48 pessoas que são realmente muito especiais no mundo. E mentira, é óbvio que eu estou brincando, mas a gente já tem um grupo que está se construindo de estudos há algum tempo, com discussões. Então, se você tem interesse nessa abordagem de Joana de Ângelis, os vídeos eles estão disponíveis na internet e você pode acompanhar as nossas discussões, porque sempre que a gente tiver os nossos encontros, a gente vai colocar no YouTube. Então, hoje, como o Fabrício falou, vai ser o livro Ser Consciente. E eu mandei lá para o nosso grupo, eu espero que todos vocês tenham visto, eu mandei 6 perguntas para ajudar a direcionar. Não sei se vocês lembram, mas nós fizemos um encontro, se estavam todos aqui, eu espero que todos estejam, já não sei mais conjugar, mas eu espero que todos tenham estado, talvez seria assim, né? Tenham estado no encontro que a gente falou da forma de fazer análise, né? Então, se você começar a falar besteira, a gente simplesmente cancela o teu áudio e chama a próxima pessoa para falar, tá bom? Vai ser nesse nível, tô brincando também. Mandei 6 perguntas que, além da forma de vocês lerem, porque o que a gente foi falando? De entender o título, de relacionando cada um dos capítulos com o título, cada item com o título do capítulo, com o título do livro, os transtornos que estão ali presentes, isso são muitas coisas que a gente pode analisar. E aí eu mandei essas 6 questões para direcionar a nossa discussão. Porque dessa forma a gente consegue ter um foco, senão eu fiquei com a sensação que eu ia abrir para a gente falar e vai todo mundo ficar falando, vai dar 3 horas e a gente não vai chegar em lugar nenhum específico para construir um olhar sobre o livro. E eu acho, no meu entendimento, que essas 6 perguntas, elas nos ajudam a encontrar uma linha de análise. Veja, vão ter muitas outras possibilidades de análise da mesma obra. Eu, com o meu olhar, construí uma linha de análise e que eu acho que pode ajudar vocês a enxergar alguns elementos. Mas uma coisa que me chamou muito a atenção é que depois que eu propus o estudo do livro, eu propus de não ir para o Homem Integral, porque eu já coordenei estudo Homem Integral 500 mil vezes, eu já li 500 mil vezes aquele livro. Falei, de volta, o Homem Integral, não queria não, vamos para o Ser Consciente. Mas depois me deu até um frio na espinha, porque quando eu fui ler com mais detalhe o Ser Consciente, eu vi que ele enreda perfeitamente as questões que nós viemos discutindo até aqui. E eu falei, gente do céu, eu achando que era uma coisa meio arbitrária, assim, não quero o homem integral, mas talvez pode ser até uma intuição boa, porque ele alinha muitas das coisas que a gente discutiu sobre comportamento, sobre ego, o externo, o silenciamento, o self, está nesse livro. Então, eu acho excelente, porque vai ser o primeiro livro, efetivamente, que a gente vai fazer análise, mas ele vai servir para a gente amarrar pontos importantes e, obviamente, se você não entendeu, depois de tudo que a gente discutiu, não entendeu com o livro, aí não tem mais o que a gente possa fazer por você, só Jesus na causa, tá bom? Tô brincando. Quais foram as perguntas que daí nós vamos tomar como norte para a nossa discussão? Primeira, por que Joana de Ângelis? Eu estou falando as perguntas para quem não está no grupo de WhatsApp, tá? Então, a nossa primeira pergunta é por que Joana de Ângelis deu esse título ao livro, né?
Eu já tinha falado anteriormente, a gente não vai dizer Joana de Ângeles deu por causa disso, mas é um exercício, né? Tentar entender por que ela deu esse título ao livro, só se ela tivesse aqui pessoalmente que poderia dar, mas o tentar entender por que ela deu e fundamentando isso no livro faz com que a gente se aproxime do pensamento do autor. Por que será que ela fala tanto de personalidade, de condicionamentos e de ego? Que isso é uma coisa que está muito presente no meio da obra. Vejam que as perguntas já têm o meu olhar, né? Obviamente. O que autocompaixão, ressentimento, ciúme e inveja tem a ver com o ser consciente? Trouxe esses porque esses são os temas morais que ela faz uma análise direta, assim, para gente, e aí pensar qual é a relação desses temas com a obra O Ser Consciente. Depois, por que silêncio interior, né? Ela faz um capítulo inteiro sobre silêncio interior. Então, por que na obra O Ser Consciente tem silêncio interior? Acho que o último capítulo, né? O que quer dizer conquista de si mesmo nesse contexto? Deixa eu ver se é o último. Isso, conquista de si mesmo. Dentro do que a gente está discutindo, o que é, então, conquista de si mesmo? E a última pergunta, que daí eu vou ver, dependendo do tempo que a gente tem, a gente vai fazer uma dinâmica um pouco diferente. Após estudar a nova estrutura do ser humano, que é o item 4 do capítulo 1, e a pessoa, que é o item 1 do capítulo 2, o que muda isso na prática? O que muda isso na nossa vida? Na nossa forma de ler a doutrina espírita, na nossa forma de se ler, na nossa forma de se relacionar, né? Que é a minha tentativa de vocês saírem do estudo teórico árido da psicologia, né? A psicologia é uma ciência aplicada, ela já tem uma lógica, né, de transformação da vida. E a gente muitas vezes transforma a psicologia numa ciência exata, muitas vezes transforma ela numa ciência dura, né, como se fossem conceitos definidos, como se fosse uma coisa seca e que está desconectada da nossa vida. Né? Então, a gente faz um estudo de Joana para ficar muitas vezes analisando a vida dos outros, para dizer da sociedade, para dizer do mundo lá fora. E aí essa última pergunta eu trouxe, que é a nossa questão do como isso impacta a tua vida. Porque de repente o pessoal está gastando 10 horas para discutir sobre alguns conceitos, se a persona é o oposto da sombra ou é o oposto do ânimo e do ânimos, e fica lá se debatendo em questões conceituais quando não consegue enxergar o que é ânimos e ânimos na sua vida, quando não consegue enxergar suas personas. Então eu trouxe essa pergunta para trazer a gente para o cotidiano e tentar perceber o impacto do estudo de Joana na nossa vida e não se perder nas questões conceituais. Nós programamos inicialmente 3 horas de estudo com um pequeno intervalo, considerando que vocês escreveram dissertações longuíssimas para cada uma das questões, com análises aprofundadas, relacionando diferentes outros autores para apresentar as suas teses. E tendo em vista isso, a gente separou 3 horas. A gente não precisa necessariamente usar as 3 horas, mas a gente não vai passar das nossas 3 horas de trabalho, tá? A proposta que eu tinha para vocês é de trazer uma pequena introdução, que são alguns pontos que eu queria ressaltar para vocês, que no meu entendimento eles precisam estar presentes na leitura da obra. Então sempre eu vou trazer alguns pontos que eu acho que dessa obra nos trazem para pensar e depois eu queria trazer cada uma das questões e aí vocês vão trazendo as respostas. Da primeira questão, sei lá, 1, 2, 3 pessoas. Na segunda questão, outras pessoas. E aí a gente vai compartilhando as discussões de cada um de vocês. Se tiver algo para esclarecer, se tiver algo para eu acrescentar, daí eu vou trazendo para vocês na medida do que for possível. Mas eu gostaria de fazer uma primeira introdução com alguns pontos que eu anotei aqui. E aí depois passo a palavra para vocês. Combinado? Desse nosso funcionamento, desses combinados, vocês têm alguma dúvida, algum questionamento, alguma sugestão diferente disso? Não, nada?
Ok. O que eu anotei primeiro que me chamou a atenção no estudo dessa obra e que eu tenho visto algumas pessoas abobadas falando de Joana de Ângelis? Recortes. Pega um recortinho cretino e sem vergonha e usa aquele recorte para fundamentar uma tese que você já tinha construído dentro das suas loucuras. Exemplo disso, que foi justamente um ponto que eu ouvi, a minha edição, ela é daquelas de capa dura, edição especial, das pessoas que foram selecionadas por Joana de Ângelis. Alguém mais tem essa edição ou não? Só eu aqui nesse grupo. Que pena. Morram de inveja. Eu não vou nem falar para vocês que é com inveja, que daqui a pouco, até o fim do estudo, cai minha encadernação inteira aqui. Mas eu estou falando isso porque eu vou usar, eu vou falar das páginas que estão aqui. Geralmente, essa encadernação, as páginas estão um pouco mais para frente porque eles fizeram mais espaçadinho. Então, se você tem um livro que não é essa encadernação da capa dura, provavelmente as suas páginas vão estar para trás, tá? Mas, bom, e eu vou falar o item também para te ajudar. Eu queria fazer um recorte que está lá na página 161. É o último item, mas você não precisa ir no livro, porque é só para você entender que eu ouvi uma pessoa falando isso, falei, gente, esse pessoal aí tá pegando fogo, né? Então ela diz assim, fonte de vida, o sexo é instrumento para a perpetuação da espécie, não sendo credor de qualquer condenação. Aí você pega umas almas penadas que estão querendo estudar Joana e vão dizer, tá vendo? Joana está dizendo que o sexo foi feito para a perpetuação da espécie. Porque nós temos uma discussão muito ampla se o sexo é para a questão da perpetuação da espécie ou se é para a perpetuação da espécie para o prazer. Já existem hoje muitas pesquisas explicando que o sexo é importante como desenvolvimento psicológico, como manifestação afetiva, e não só para a perpetuação da espécie, como é a tese da Igreja Católica. Aí você pega uma frasezinha dessa, você faz um recorte e vai dizer que Joana está falando que o sexo é para a perpetuação. Mas alma, presta atenção, ela está fazendo uma análise da discussão dentro da Igreja Católica que condenou o sexo a partir da relação de Adão e Eva. E aí ela vai dizer como que pode condenar e dizer que é uma coisa ruim se ele está completamente ligado como uma lei da vida para a perpetuação da espécie. Ela não está ali fazendo uma análise do sexo. Ela está usando de um exemplo para mostrar a contradição do pensamento na análise que se fez da questão de Adão e Eva. Só que se você não percebe que ela está fazendo uma análise de Adão e Eva, você não entende que aquela frase não é uma análise de sexualidade, aquela frase é para contrapor, é para mostrar que não tem fundamento o complexo de culpa que é o que ela está trabalhando anteriormente e que impede a conquista de si mesmo. Então, é aí que eu queria trazer para vocês o cuidado que a gente precisa ter. Se você olha para o item a conquista de si mesmo, você entende que ela não está falando de sexualidade. Essa frase, vamos colocar aqui entre aspas, esta frase, a fonte da vida, o sexo é instrumento para a perpetuação da espécie, não sendo credor de qualquer condenação, não tem nada a ver com a conquista de si mesmo. Essa frase tem a ver com um argumento que ela traz para desconstruir o argumento, para ajudar a gente a dissolver as culpas, porque as culpas impedem a conquista de si mesmo. Então, quando você relaciona a frase dentro do item, dentro do contexto, você entende o que cabe e o que não cabe. Digo isso porque a danada tem um trabalho enorme de trazer um material incrível para nós e as pessoas estão fazendo recortes das frases que interessam para alimentar os seus preconceitos e vão usar de Joana de Ângelis agora para falar contrário à perspectiva da doutrina espírita. Se você quer analisar a sexualidade, pois bem, não vai pegar esta frasezinha que está dentro de um capítulo, que está dentro de um livro que não está nesse contexto. Vai pegar lá o Despertar do Espírito, onde ela faz uma análise da sexualidade.
vai pegar o Encontro com a Paz e a Saúde, onde ela faz análise da sexualidade. Daí lá sim você vai fazer uma leitura com mais cuidado. Não faça recortes de frases soltas sem trazer o contexto. E nós, muitas vezes, quando estamos ouvindo as pessoas fazendo esses estudos, temos a obrigação de levantar o dedinho e dizer qual que é o item, qual que é o contexto, só um pouco. Né? Eu não consegui entender qual que é o contexto que está essa frase, o que ela está construindo. E se a pessoa não sabe dizer qual é o contexto, a coisa já fica evidente que ela está fazendo um recorte desnecessário e indevido. Tá? Então, primeiro ponto que serve para todas as obras de Joana é não faça recortes descontextualizados para alimentar os teus preconceitos. Segundo ponto que eu queria trazer em específico desta obra. Vocês devem ter visto em vários momentos ela se referindo à psicologia transpessoal, não viram? Ela fala da psicologia transpessoal muitas vezes. Então, vamos fazer uma contextualização que vocês não têm como saber isso, em especial quem não estuda de psicologia, mesmo quem estuda não tem necessariamente como saber. Esse livro foi escrito em 1993. Era um momento com grandes expectativas que a psicologia transpessoal consolidasse um espaço na Terra de fundamentação científica para o estudo do espírito imortal. Deu certo? Não deu. A psicologia transpessoal no meio acadêmico, em muitos lugares, caiu em descrédito. No Brasil, por exemplo, não existe a especialização psicologia transpessoal. Você pode fazer o curso de psicologia transpessoal, mas não existe um especialista em psicologia transpessoal reconhecido pelo Conselho de Psicologia. Existe o junguiano, existe o freudiano, mas não existe o psicólogo transpessoal. Qual é a minha leitura disso? A psicologia transpessoal começou a trazer o estudo do espírito imortal. Mas, como era uma demanda reprimida, em especial no meio psicológico, a hora que abriu esse buraquinho da transpessoal para poder falar de espírito, para poder falar de energia, veio tanta coisa junta de uma demanda reprimida que fez um rombo e entrou de tudo. Então, quando fala, muitas vezes, um psicólogo transpessoal, muitos outros psicólogos já olham assim, é aquela gente que vai fazer dança da roda do não sei o quê, é o pessoal que vai fazer xamanismo do não sei o quê, e tem um olhar de descrédito. Não quer dizer que dança circular seja um problema, não quer dizer que xamanismo seja um problema, mas perdeu-se a noção do caráter científico. Eu me lembro uma vez eu fui participar de um encontro no Conselho de Psicologia que eles estavam tentando abrir as portas para discutir psicologia transpessoal. E uma das minhas amigas virou para mim e disse, isso aqui é uma discussão de psicologia transpessoal ou é um circo? Porque tinha uma mulher lá na frente batendo as pernas e falando, deixa a energia subir, é esse negócio. E aí ela dançava lá na frente, fazia umas coisas. E aí a minha amiga mais cética olhou e disse, isso aqui nós estamos no CRP ou estamos num circo? Porque estava uma coisa ridícula. Eu comecei a dividir consultório com uma amiga minha, muito querida, que eu gosto demais. O primeiro consultório que eu comecei a dividir era com uma psicóloga transpessoal. Aí eu entrava na sala, abria a gavetinha e colocava. Ela tinha foto do Sai Baba, os incensos, não sei o que, colocava tudo na gavetinha, fechava a gavetinha para começar a trabalhar. Porque a psicologia não tem a ver com Sai Baba, não tem a ver com incenso, não tem a ver com todas essas coisas. Vocês entendem quando eu digo que daí abriu para qualquer coisa? Aí o pessoal da cromoterapia, o pessoal do incenso, do não sei o que, da terapia do tambor, da terapia do não sei o que, tudo entrou dentro da psicologia transpessoal. E aí caiu num descrédito. Então vocês vão ver, eu não sei se é por isso que eu não tive uma conversa com Joana de Ângeles para afirmar categoricamente, mas é o meu feeling, que
ela começa falando da psicologia transpessoal, ela vai falar bastante, mas depois de Vida, Desafios e Soluções, vocês dificilmente vão ver ela falando de psicologia transpessoal. Ela vai falar de psicologia transpessoal até autodescobrimento, uma busca interior. Lá, ela ainda fala de psicologia transpessoal, ela traz o conceito de inconsciente sagrado, que é um conceito da psicologia transpessoal. A psicologia transpessoal, enquanto base teórica, gente, é uma proposta incrível. Porque a psicologia transpessoal, o que que fez? Ela trouxe o espírito imortal como eixo, mas vamos entender condicionamentos, vamos entender o inconsciente pessoal, vamos entender o inconsciente coletivo, vamos entender a dimensão social. Então, o que que ela fez? Ela ampliou a forma de ler o ser humano e queria trazer no seu seio um pouco de todas as teorias, porque nenhuma teoria sozinha pode explicar o ser humano. As abordagens comportamentais explicam uma parte dos nossos problemas, mas as abordagens profundas explicam outra parte. A psicossíntese explica uma parte, mas Freud explica outra parte. E aí, a psicologia transpessoal tinha como foco trazer a visão transcendental, é o espírito imortal, que vive condicionamentos, que está numa sociedade. Então, vocês vão ver sempre o pessoal da psicologia transpessoal é quem traz a dimensão biopsico, sócio-espiritual. Você precisa levar em consideração a dimensão biológica, a condição psicológica, social e espiritual. A proposta da psicologia transpessoal é fantástica, mas na prática ela acabou caindo em descrédito no meio psicológico e no meio psiquiátrico. Hoje estão surgindo outras vertentes para trazer a noção de espiritualidade, do espírito imortal, e já não tem mais nada a ver com a psicologia transpessoal. Então, hoje, em psicologia, existe um novo termo, que são experiências anômalas. O Gelson, né, que a maioria de vocês conhece, ele fez parte de um livro desse que eles escreveram sobre psicologia anômala, junto com a Universidade dos Estados Unidos, pesquisas sobre as experiências mediúnicas, o processo de saída do corpo, a troca de energias, todas estas coisas que antes eram objeto da psicologia transpessoal, agora estão ressurgindo no meio acadêmico pelo estudo das experiências anômalas. E, em especial no Brasil, a gente tem o Alexander Moreira Almeida, que é um dos caras que está trazendo a espiritualidade pela via da psiquiatria. E a psiquiatria tem falado da importância da espiritualidade enquanto ferramenta para o suporte ou desenvolvimento da saúde mental. Então, eles trazem a espiritualidade mostrando como ela ajuda no tratamento da depressão, como ela é fator preventivo no suicídio, como ela é importante no desenvolvimento psicológico. Mas então vejam que são dois grupos novos, pela via da psiquiatria e pela via das experiências anômalas, que agora estão trazendo, é como se fosse assim, uma outra tentativa de trazer a espiritualidade para o meio acadêmico, no meu ponto de vista agora, com um pouco mais de credibilidade que a psicologia transpessoal não tem. Isso é, para mim, a justificativa de por que vocês vão ver ela falando tanto de psicologia transpessoal, depois ela deixa a psicologia transpessoal e vai falar de Jung. A teoria de Jung é a teoria mais estudada dentro da psicologia transpessoal. Então, muitas vezes, numa pós-graduação de psicologia analítica, vocês vão ver disciplinas sobre mandalas, disciplinas sobre complexos, sobre o inconsciente e os sonhos, os símbolos, tudo isso que o Jung trabalha está lá na psicologia transpessoal. Então, o que que eu vejo? A psicologia transpessoal ia trazer o espírito imortal, trazer muito da psicologia analítica, mas também de outras psicologias e desenvolver esse eixo. Mas o elemento mais importante era a psicologia analítica. Psicologia transpessoal não deu conta, então tá bom, desculpa, agora deixa que eu vou fazer essa leitura. E o que nós temos na obra de Joana de Ângeles é o que eu acho que seria a psicologia transpessoal. A leitura do espírito imortal, trazendo os elementos, os condicionamentos, trazendo o inconsciente pessoal, trazendo a sexualidade, trazendo o inconsciente coletivo, trazendo a dimensão social.
Eu hoje leio que a obra de Joana de Ângelis é o maior e mais profundo tratado que nós temos de psicologia transpessoal. Qualquer psicólogo transpessoal, se for ler a obra de Joana de Ângelis, vai ficar estarrecido com a profundidade da análise que ela faz. Então, a minha leitura é de que ela traz muito, depois, quando vê que não vai dar conta, ela mesma faz daí esse percurso. E a partir do Vida, Desafios, Soluções é que vocês vão ver ela praticamente não usando mais o termo psicologia transpessoal. Mas esse é o livro onde ela marca muito o lugar da psicologia transpessoal, onde ela define a psicologia transpessoal, o olhar da psicologia transpessoal, traz orientações da psicologia transpessoal, no quando ela vai falar da meditação, os teóricos da psicologia transpessoal, né? Então, ela marca muito a importância da psicologia transpessoal. Mas não vamos olhar psicologia transpessoal como prática profissional. Vamos olhar psicologia transpessoal como esse arcabouço teórico, aonde está lá o Gurdjieff, que ela falou, aonde está o ai meu Deus, esqueci o nome dele, como vocês lembram do Amit Misgovani? Oh, Goswami. exato, esse mesmo. E alguns outros autores importantes que trouxeram muitos elementos bons, né, amplos para a psicologia de um modo geral, tá? Quem tiver interesse, se afunda aí neles. O que mais que eu queria trazer? Tinha mais um ponto que eu queria trazer para vocês. 2 pontos que eu vou tentar ser breve. Eu queria fazer meia hora da introdução, vou passar um pouquinho. Um dos pontos, eu não sei se vocês enxergaram isso na obra, mas, para mim, essa obra deixa muito claro a questão da diferença de mudança de comportamento e da diferença do que é o despertar da consciência que muda o comportamento. Eu falei isso para vocês inúmeras vezes. A gente não vai focar comportamento, não se preocupe em amansar tua voz, fazer menos sexo, falar menos palavrão. Não ache que isso vai te fazer um espírito evoluído. Isso pode ser só uma maquiagem interesseira e cretina que você está fazendo para ver se projeta socialmente ou se ganha um lugar no céu. A doutrina espírita não é uma abordagem comportamental, a doutrina espírita é uma abordagem moral. O que quer dizer? Que o foco é na regra de bem proceder, que muda o comportamento naturalmente. E aqui nessa obra, a gente vai vê-la falando isso várias vezes. Se você não leu isso, eu deixo aqui como sugestão de você reler. Eu ia até fazer uma proposta, que eu não sei se vocês concordam, mas eu acho, se nós estamos preocupados com o aprofundamento teórico, a minha sugestão era nós deixarmos um tempinho, analisar o que é o suficiente para terminarmos essa discussão e reler a obra. Porque se nós fizermos essa discussão e vocês lerem a obra de volta, vocês vão conseguir enxergar muitas outras coisas que vocês não tinham enxergado. E o meu receio é, se nós já corremos direto para outra obra, vocês vão passar uma coisa por cima da outra. E o nosso objetivo não é ganhar estrelinha no final de quantos livros de Joana a gente leu. Nosso objetivo é aprofundamento teórico. Então, eu estava pensando de deixarmos talvez 3 semanas ou um mês, vamos ver a nossa votação que vocês preferem, para nos comprometermos todos de reler a obra nesse mês. Fazer todas as ponderações, nós não vamos voltar na discussão, mas eu tenho certeza que se você se permitir esse tempo de voltar e ler, você vai achar muitas outras coisas que você não tinha visto, tá? E depois nós vamos para a segunda obra. Então, olha o que eu queria reforçar para vocês. Página 160 do meu, deixa eu já digo para vocês aonde que tá. Tá lá no fim. Ah, não, isso aqui é do tempo e do esforço, 157. Aqui, ó. Naquele item, lá no final, o item o ter e ser. Esse eu gostaria que vocês fossem para a gente ler junto. Primeiro, segundo parágrafo. Ter e ser, está no último capítulo, Conquista de Si Mesmo.
segundo parágrafo. Se acharam aí? Beleza. Olha lá. Usando os conhecidos mecanismos de evasão da responsabilidade e sentindo-se fragilizado, o indivíduo busca a autorrealização, fixando-se em valores externos como forma de destaque no grupo social, ignorando a sua realidade profunda. Sentimentos egocêntricos passam a aturdi-lo, ele vai se colocar em primeiro lugar, ela vai falar da questão do egoísmo, da satisfação egóica, da busca do ter, da insegurança. E ela vai dizer de tudo que destrambelha, porque ele ignora a sua realidade profunda. Faz agora a leitura do que seria o tratamento, porque ela está dizendo que vai desencadear, né? Ela não fala que o egoísmo nasce dali, mas ela vai dizer, como que é a palavra que ela usa, marcas predominantes do egoísmo, né, vão surgir. E a gente já analisou que o egoísmo é a nascente de todos os males, né? Então por isso ele é muito importante para a gente. Esse sentimento arbitrário, autoritário do primeiro lugar, decorre da ignorância da realidade profunda. Volta, faz a leitura do caminho contrário. O que a gente quer aqui? Que o sujeito tenha consciência da sua realidade profunda. Quando ele tem consciência da sua realidade profunda, ele vai deixar de fazer a busca do primeiro lugar, ele vai deixar a busca pelas realizações egóicas, ele vai dar outro tom para o egoísmo, ele vai dar outro tom para a insegurança. O que eu estou reforçando para vocês? Não se esforça para não ser egoísta, não se esforça para não ser vicioso, não se esforça para não querer aparecer. Isso é pré-primário, pelo amor de Jesus Cristo. Sai dessa leitura simplista. A proposta da doutrina espírita é: conheça a sua realidade profunda. Se você reconhecer a sua realidade profunda, o seu comportamento muda. Eu queria matar meu marido porque ele me traiu. Então não venha com não mate. Não venha com perdoa, não venha com seja boa, que você vai para o céu. Conheça a sua realidade profunda. Você é um espírito imortal. Você não veio para a Terra para passear, para desfrute, para brincadeira. Tudo que a vida te oferece tem por objetivo a tua evolução. Então, se o teu marido te traiu, dá uma segurada no impulso agressivo e começa a se perguntar o que isso tem para contribuir para o teu processo evolutivo. Porque como espírito imortal, não existe nada que vá acontecer na Terra que não seja em favor do teu processo evolutivo. Aí você começa a olhar para tudo que você tem para aprender com a traição do teu marido e naturalmente você já nem lembra daqui 1 ano, 2 anos o que o teu marido fez. Porque você ficou tão focado ou focada no aprendizado que aquela experiência trouxe, que aquilo não tem sentido. Se vingar do quê? Se eu cresci tanto, se eu aprendi tanto, se despertou a minha consciência. Então veja, você não faz esforço para perdoar, você não faz esforço para ser bonzinho, você simplesmente muda porque agora você não ignora mais a tua realidade profunda, usando da palavra de Joana de Ângeles. A doutrina espírita, veja se vocês entendem essa leitura. Qual é o grande eixo, o grande presente que a doutrina espírita nos oferece é nos comprovar cientificamente a realidade profunda. Que nós não somos um sujeito que começa no corpo físico e que termina com a morte do mesmo. Não somos. Então, quando você assume que a tua vida começou antes do corpo e que ela não vai terminar com o corpo, a forma de você encarar todos os problemas, as dores, os sintomas, as dificuldades e os constrangimentos que a vida vai te oferecer é completamente diferente.
Então, eu queria trazer isso para vocês, porque isso para mim é muito forte. Nós não somos ou não fazemos parte de uma doutrina de mudança comportamental. Nós fazemos parte de uma doutrina que propõe o despertar da consciência. É se entender como um espírito imortal. A gente está dentro do centro espírita falando de espírito imortal, mas preocupado com idade, com sexo, com comportamento, com aparência. A gente dá mais valor para quem tem melhor vocabulário, para quem fez o pós-doutorado, para quem tem isso ou quem tem mais dinheiro. Nós estamos dentro da doutrina espírita que nos trouxe a realidade profunda, ainda com práticas completamente dissociadas da realidade profunda. Já falei para vocês em relação aos estudos. A gente vai propor estudo da doutrina espírita como se todo mundo tivesse nascido nessa encarnação. A nossa proposta de estudo, todo mundo nasceu nessa encarnação. Não sabe nada e a gente vai ensinar. Então, o método de ensino da doutrina espírita desconsidera a realidade profunda, desconsidera que nós somos espíritos imortais, desconsidera que nós já estudamos em outras encarnações, desconsidera que muitos de nós fizemos cursos antes de reencarnar, desconsidera tudo isso. Porque tem um programa que você tem que estudar isso, isso e isso, você não pode isso sem isso, você isso, completamente desconectado da realidade profunda. Então, eu não vou me deter muito nisso aqui, porque esse é um pensamento que a gente já construiu e trouxe novamente muitas vezes, mas eu queria mostrar para vocês alguns pontos que reforçam demais essa ideia de que é o ignorar a realidade existencial que vai dar margem para os nossos problemas egóicos. Não faça esforço para ser bonzinho, não faça esforço para ser manso, não faça esforço para ser querido, não faça esforço. Invista a sua energia nisso. E aí é onde eu queria trazer a outra frase daí, na página 160, é um pouquinho mais para frente, 3 páginas para frente de onde a gente estava. Que ela vai falar do esforço. Então, é o iniciozinho do item A Conquista de Si Mesmo. Um pouquinho mais para frente. Ela vai dizer, ó, a aquisição da consciência demanda tempo e esforço humano, tornando-se o grande desafio do processo de evolução do ser. Então você vai ter que se esforçar, mas não é se esforçar para ser bonito, não é se esforçar para ser melhor, não é se esforçar para ter um comportamento mais adequado, não é aí que você tem que se esforçar. O esforço que você precisa pôr é no desenvolvimento da tua consciência. Aí, isso aqui abre um fórum de discussão para a gente. Como o centro espírita favorece o desenvolvimento da consciência. Isso é uma grande discussão, grande e importante discussão. Como o centro espírita favorece o desenvolvimento da consciência. Porque se é o obscurecer dessa consciência que faz a gente se atrapalhar no meio do caminho, se é o desenvolver dessa consciência que faz organizar a nossa vida e o nosso comportamento, então como o centro espírita vai favorecer a aquisição da consciência? Isso é uma grande discussão para todos nós. Você está gastando um tempão, muitas vezes estudando, e não investe o mesmo tempo no desenvolvimento da sua consciência. Porque muitas vezes o estudo pode ser só projeção egóica. Muitas vezes o estudo pode ser alimento do poder para mostrar que você sabe. Eu ouço pessoas no centro espírita que estão constrangidas porque elas não leram toda a obra de André Luiz, porque elas não leram Joana de Ângeles, mas elas precisam ler. Por que precisa ler? O que eu ouço? Ai, porque é tão chato as pessoas estarem falando e você não entender. Eu me sinto a última, eu me sinto o último do estudo porque eu não sei daquelas obras. Veja, eu não estou preocupado em estudar as obras para o desenvolvimento da consciência. Eu estou preocupado em não ser o último. Eu estou preocupado em quando falarem, aquele estudo do André Luiz, daí dizer, eu sei, eu li esse livro mês passado. Eu estou preocupado em muitas vezes me projetar e mostrar que eu sei, que eu estou à frente, que eu já li. Então, se você conseguir ter na sua semana
6 horas para a tua espiritualidade, ou 10 horas para a tua espiritualidade, vamos pensar quanto destas 10 horas você está investindo para a aquisição efetiva da sua consciência. Ou quanto que você está lendo para dar palestra, quanto que você está lendo para coordenar estudo. Eu sei porque eu faço parte desse mundo. A gente muitas vezes lê para dar palestra, a gente lê para coordenar estudo, a gente lê para falar para os outros, mas isso não vai desenvolver tua consciência. Isso não vai desenvolver tua consciência. Isso vai ampliar o teu intelecto, mas não necessariamente a tua consciência. Pode ampliar o teu intelecto e justamente obscurecer tua consciência, porque usa da racionalização, porque usa da projeção, porque usa da intelectualização para não precisar falar de si. E eu já disse para vocês, as pessoas mais difíceis no consultório são as pessoas mais estudadas, mais racionais e mais religiosas. São as pessoas que mais a gente tem problema no consultório. Porque foge o tempo inteiro usando da religião para falar do mundo lá fora e não consegue entrar em contato com si mesmo. E a religião muitas vezes é interpretada pela psicologia como um mecanismo de defesa. E isso foi o que Freud falou. As pessoas estão usando da religião para não entrar em contato com dor, para não entrar em contato com pequenez, para não entrar em contato com frustração. Ai, a morte não existe, não vamos chorar porque a morte não existe. Mentira! A morte existe sim. Morreu. Amanhã não vai estar aí. Não vai dar para conversar. Você vai ter que aprender a viver com esta morte. Ela vai despertar tua consciência. Porque ela vai te fazer pensar em todas as coisas que você não viveu. Ela vai te fazer pensar como você desperdiçou o tempo e não soube aproveitar de viver aquela pessoa do teu lado. Ela vai te fazer pensar em tudo que você fez e que não devia de ter feito, que devia de ter se controlado. A morte, quando ela é vivida, né, alguém da nossa proximidade é vivida, desperta consciência. Mas muitos religiosos, não chora, meu bem, vai no velório para acabar com fulano. Não chora, imagina, a gente é espírita, a gente sabe que ele não morreu, a gente sabe que ele está aqui, ó, entre nós. Mentira. Porque um espírito que fica o tempo inteiro aqui entre nós, ou é obsessor, ou está completamente apegado à matéria. E se é obsessor e está apegado à matéria, você não vai ter experiências positivas com ele. Então não vai ter, você vai ter saudade. Você vai sentir a falta, você vai ter que deitar na cama e ela vai estar vazia. Você vai ter que aprender a viver sem essa pessoa. Isso é a dor da morte, é a vivência do luto. E às vezes as pessoas estão usando da religião para não viver o luto. Isso é um problema. Isso é uma dificuldade. Então, o que eu estava dizendo ou tentando te convencer é que a gente precisa investir tempo na consciência de si mesmo. Porque mesmo ir no centro espírita, não tome isso como tempo para a consciência de si mesmo. Muitos de nós estamos no centro espírita como tarefeiros. A gente tem a hora de abrir o centro, a gente está preocupado com organizar as cadeiras, a gente está preocupado com quem chega, a gente está preocupado com dar aula, com explicar para as pessoas, fazer atendimento fraterno, dar palestra, coordenar, guardar isso, aquilo, aquele outro. Embora isso, você pode passar 2 horas no centro espírita e não ter vivido nada de experiência de despertar da consciência. Porque até quando você está fazendo a oração ali na frente, estou falando porque eu sou humano como vocês, muitas vezes a gente está fazendo a oração e a gente não está vivendo uma conexão com o divino. A gente até sente um gostoso, claro, os espíritos estão ali, às vezes é uma oração mais sentida, mas muitas vezes a nossa oração, ela é racional. Porque a gente está preocupado com o que tem que falar, a gente está preocupado em fazer uma oração certinha, a gente está preocupado em mostrar para os outros como ora, a gente está preocupado com um monte de coisas que não necessariamente com a nossa entrega. Então, nem o tempo que você está no centro espírita, ele está garantindo o desenvolvimento da consciência. O que são as tuas práticas cotidianas que favorecem o desenvolvimento da tua consciência? Quantas vezes você está lendo algo porque você precisa ler aquilo, porque você está entendendo que aquela é a tua necessidade existencial. Não é para falar para ninguém, não é para dar aula para ninguém, não é para dar curso para ninguém, é porque você precisa.
Quantas vezes você está meditando, mas não é meditar para não ser ansioso, é meditar para silenciar o ego e viver o contato profundo? Quantas vezes você está fazendo oração no sentido de conexão com Deus para despertar a tua consciência e enxergar a vida por um outro ângulo? Quantas vezes você está vivendo um processo que a gente está chamando de caridade, porque o encontro com o outro faz você pensar o teu lugar no mundo? Então pensa. O tempo que você dedica a tarefas espirituais não necessariamente pode ser contado como tempo para a aquisição da consciência. Fico por aqui com isso que eu queria trazer, porque eu acho que esse é um livro impactante demais. Se você quiser olhar por esse ângulo, traz muitos recursos para o desenvolvimento da consciência, para essa diferenciação de comportamento, tudo. E por mim, a gente poderia ir para as perguntas. Fabrício disse que temos perguntas aqui de vocês. Eu vou... Você tem a pergunta aí, Fabrício? Porque se for sobre estas coisas, que tiver uma explicaçãozinha pequena, eu posso trazer, que pode ser só uns pingos nos is que a gente colocou. Mas se tiver que explicar alguma coisa, é provavelmente porque ficou dos estudos passados e a pessoa tem que voltar nos estudos passados, tá? Então vamos ver isso, porque a gente não vai tomar muito tempo. Ok. A pergunta, na verdade, Marla, é bem rapidinho, eu acho, e é Tá. sobre a introdução que você fez. Virginia diz o seguinte, essa conotação de descrédito da psicologia transpessoal, você acredita que seja no mundo inteiro? Não conheço psicologia transpessoal fora do Brasil. Os psicólogos transpessoais que eu conheço são do Brasil, então não posso falar de outros países. Aqui em Londres, por exemplo, eu sei que tem faculdade de psicologia transpessoal. Né? Você escolhe se você vai fazer em Freud, em Jung ou em psicologia transpessoal. Eu sei que tem psicologia transpessoal. Mas é muito longe do que a gente fala de psicologia transpessoal no Brasil. A psicologia transpessoal aqui está falando de Rollo May, está falando de... Como que é aquele do tornar-se pessoa? Esqueci, meu Deus, estou difícil para nome hoje. Carl Rogers e alguns outros autores que são considerados para a gente no Brasil humanistas e não transpessoais, né? Então, não sei, tá? Pois bem, mais alguma coisa, Fabrício, ou não? Tem mais uma perguntinha que está relacionada com essa pergunta e o Humberto também gostaria de fazer um comentário. A Olímpia diz o seguinte, esse recuo que você disse da psicologia transpessoal, esse continua com a quarta força? A quarta força, né, é o olhar do ser humano pela perspectiva espiritual. Né? Isso é o que Joana chama de quarta força. Então, nós temos lá a psicanálise, nós temos a abordagem comportamental e a abordagem humanista, que são abordagens diferentes, né? A psicanálise focada nas neuroses e a viagem para o inconsciente, a psicologia comportamental focada na mudança de comportamento e a adaptação do sujeito, e a abordagem humanística focada na existência, no sofrimento, na dor, em suportar a vida e viver com dignidade, né? Isso é a grande questão da psicologia existencial, é se aceitar ou conseguir ficar confortável com o seu lugar no mundo. A abordagem da quarta força, que está lá no nome transpessoal, é o olhar do espírito imortal. Então vê que eles se complementam, né? Aqui é o inconsciente, aqui é o comportamento, aqui é o ser no mundo e aqui é o espírito imortal. E o que eu falei para vocês é, a psicologia transpessoal como linha teórica perde força e outras teorias vão trazendo essa força, porque o estudo do espírito imortal não vai ficar parado ou restrito. Né? O estudo do espírito imortal está vindo por diferentes outros caminhos. Né? Então, a psicologia transpessoal cai num descrédito, pelo menos no Brasil, mas o estudo do espírito imortal está vindo pela psiquiatria, está vindo pela física, pelas ciências anômalas, por outros caminhos, mas vai vindo do mesmo jeito. E isso tudo a gente chama de quarta força. Ok? Só mais uma coisa, Marlon. Tá. O Humberto quer fazer um comentário. Humberto, Tá. O Humberto ia falar. Pode falar, Humberto. Tudo bem, gente? Saudade do grupo, né? Olha só, eu tive a impressão
também não conheço muito de psicologia transpessoal, mas pela forma como a Joana escreve no primeiro capítulo, de que ela não está exatamente aderindo ao movimento ou dizendo, olha, é isso aqui que a gente está fazendo. Mas eu tive a impressão mais ou menos que ela estava dando um referencial teórico, né? Estabelecendo um tipo de marco, como quando a gente faz um projeto de pesquisa, a gente diz, olha, eu vou olhar a partir daqui, 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 né? Então, eu tive essa impressão do capítulo 1 especificamente, tá? Então, acho que me incomodam também algumas críticas, e são muitas as críticas rasas a Joana de Ângeles, inclusive críticas rasas que partem de psicólogos, né? Eu sinto que isso é uma questão, assim, né, no campo de estudos, mas quando você pressiona a pessoa para que ela ofereça argumentos, ela geralmente aponta para essas coisas, tipo, olha, psicologia transpessoal é uma furada, e Joana embarcou nisso. A interpretação dela de Jung não é muito junguiana, né? E a minha impressão é sempre a de que, ok, isso pode até ser verdade, mas não é exatamente isso que o texto de Joana diz, não é isso que ela está fazendo. O que ela está fazendo é, sim, uma apropriação de Jung, não é uma leitura em linha reta de um discípulo, o que nem faria muito sentido, né? E o que ela está fazendo com a psicologia transpessoal também não parece ser uma declaração de que ela adere a ela, mas sim de que ela se refere a isso como algum marco de referencial, né, dentro do cenário da psicologia ou do cenário acadêmico humano. E de fato, como a gente aqui do NUPES de Juiz de Fora trabalha muito com essa questão da espiritualidade no meio acadêmico, a gente vê que muito do discurso da psicologia transpessoal foi reciclado, principalmente nos Estados Unidos mesmo, por esses psiquiatras, psicólogos que estão abordando a religiosidade, fazem pesquisa em religiosidade ou espiritualidade. Então, esse nome, pesquisa em espiritualidade, ele um pouco tomou o lugar de alguns nichos da psicologia transpessoal. Agora, também gostei muito, Marlon, do fato de você ter dito que, de certa maneira, Joana de Ângeles é a psicóloga transpessoal por excelência, né? Eu acho que é uma definição interessante, muito boa, porque lembra a gente de colocá-la não como alguém que está expondo e interpretando o pensamento de Jung ou a psicologia transpessoal, mas lembrar que é uma autora original, que tem uma abordagem, tem uma perspectiva original, uma perspectiva espírita para começar, né? E isso já é muito exótico para a pessoa virar e dizer, ah, não, mas isso aqui não é Jung em si mesmo. Evidentemente que não pode ser. Não sei se você concorda com isso. Não, e concordo plenamente, não é Jung em si mesmo, porque ela vai muito além do Jung, né? Ela traz um olhar que a gente até hoje não sabe se o Jung não teve ou se o Jung não quis escrever sobre o que ele teve. Né? A gente não sabe o quanto que o conceito de arquétipo foi a solução conceitual que ele encontrou para falar de reencarnação e de experiências de vidas passadas no meio acadêmico, né? Mas óbvio que ela não faz uma interpretação junguiana, porque não é o Jung aqui, ela lendo o Jung, trazendo Jung para o espiritismo, né? É perfeita essa tua colocação, né? Ela tá trazendo um referencial daquilo que a gente tem. Né? Então, nós temos esses autores, aí ela está falando, olha, é isso aí que o Jung fala, é isso aqui, o que o outro fala é isso aqui. Ela está aqui transitando, né, por esses autores e fazendo essas referências para a gente conseguir se situar nessas leituras, né? Mas, de fato, ela é uma teórica em si, né? Ela não precisa como se fosse, né, desses conceitos ou destes autores para fazer análises, né? Ela está usando ali, eu acho que mais para ajudar a gente a transitar por essa obra do que propriamente... Se você lê sem esse preconceito, né, que talvez o que o Humberto está falando é que algumas pessoas já têm um preconceito, aí vão fazendo
Se você ler sem esse preconceito, você vai ver que em vários momentos ela traz uma análise e aí ela abre para dizer, isso é o que o Jung fala, isso é o que... Bom, isso tá ali bem na coisa da... Quer ver? Uma das passagens que tá bem isso que eu tô dizendo para vocês, tá lá quando ela tá fazendo uma análise da consciência. Ela traz o Jung e ela vai dizer, Jung definiu a consciência como a relação dos conteúdos psíquicos. Aí ela vai ampliar esta perspectiva de confiança. Então, ela faz uma referência pra gente, né? Tipo, ó, vocês conhecem isso, deixa eu contar umas coisas a mais que vocês não sabem. E aí ela vai ampliar. Então, ela não vai ficar no conceito de consciência puramente junguiano, porque ela tem uma visão do espírito mortal que Jung não tinha. Né? Então, vai além. Ou que tinha, mas que ainda nós não sabemos, né? Parece que cada vez mais estão surgindo manuscritos do Jung e tem uma expectativa aí de que ele tenha estudado também reencarnação e tenha feito algumas análises sobre espiritualidade, vida após a morte, reencarnação, mas que são textos não publicados e que a gente, ao longo dos anos, vai ter acesso, né? Agora surgiram outras 6 novas obras da teoria junguiana que foram publicadas chamadas Os Livros Negros, não é contraponto, né? Mas além do que a gente já tinha, que era o livro vermelho, né? Agora tem essa coisa do livro negro. E acredita-se ainda que tenham muitos outros textos do Jung que vão surgir e que talvez, né, surja um Jung diferente desse Jung que a gente está acostumado e que as pessoas falam que ela não tá analisando direito, né? Vamos para as nossas questões, então? Porque se deixar aqui, vocês vão me enrolar para a gente não ir para as questões. Pensei em deixar a do título por fim. Deixa eu ver, agora é 8h30. Tá. Vocês conseguiram pensar em respostas? Vamos por aí assim, vocês conseguiram, usa lá o chat para escrever ali, se vocês conseguiram pensar nas respostas para eu saber como que a gente funciona. Quem conseguiu pensar as 6 perguntas, manda lá no chat um eu. Nós estamos em 940 pessoas. 2 por enquanto, 3, 4. 5, 6. 7, 8, 9. Vocês são terríveis, hein? Tá, tem bastante coisa. Ótimo, então vamos lá. Então vamos para a primeira. Por que Joana deu, né, a pergunta, eu não sei se eu coloquei lá no chat ou se eu escrevi aqui, mas por que você acha que Joana deu esse título, O Ser Consciente? Quem poderia começar? Pessoal, manda uma mensagem aqui no privado, para mim no WhatsApp, que eu vou liberando o horário de vocês comunicarem com o grupo. André, pode falar. Eu fiz o seguinte, eu via o ser consciente assim como um modelo ideal que a gente tem que almejar como espíritos imortais. O caminho para a consciência, ele procura, a gente procura diluir os conflitos psicológicos, né, que estão enraizados profundamente na nossa consciência ou inconsciência sobre vários tipos de disfarces, né? Pode ser o simples complexo de inferioridade, narcisismo, agressividade, culpa, timidez,
e mesmo graus de alienação mental, que é conforme ela dita na obra. Tem várias referências, tudo ao longo do livro, assim, mas eu acho que... E logo no começo da obra, ela fala que o ser consciente deve trabalhar-se sempre a partir do ponto inicial da sua realidade psicológica, aceitando-se como é e aprimorando sem cessar. E mais para frente ela diz, ela consegue essa lucidez, somente consegue essa lucidez quem se autoanalisa disposto a encontrar-se sem máscara e sem deteriorização. Para isso não se julga, nem se justifica, não se acusa, nem se culpa, apenas discurso. Então, a minha dificuldade, assim, é mais fácil criar uma definição do que botar em prática. Eu canso de falar para as pessoas que eu sou ou estou engenheiro. Então, o meu modo de pensar é muito binário, preto do branco. Sou extremamente intelectualizado, como foi citado aí. Então, fica difícil fazer esse tipo de análise, porque você tem que entrar em contato com seus próprios sentimentos. E esse caminho é que eu procuro, né, fazer o despertar não somente da forma intelectual, mas vindo de dentro, né? Esse é o meu caminho. Ótimo, André. Então, se vocês não pegaram, o André fez referência lá na introdução, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, 11º parágrafo e o 12º, que foi a referência que ele fez, né? Esse ter consciência, né? É como se eu vejo aqueles parágrafos como se ela dissesse: você assume quem você é, né? Para de palhaçada de ficar se culpando, porque quem se culpa não está se assumindo, quem está se culpando está numa expectativa de ser uma coisa que não é. Para de vitimizar, porque também não é para menos do ai, coitado de mim, esse é o teu lugar no mundo, né? Então é ótimo isso, né? Não julga, não justifica, não acusa, nem se culpa. Apenas descobre-se. Caramba, esse sou eu. Né? Então, não é o arrogante que as pessoas têm que me aceitar do jeito que eu sou, elas têm que me gostar, quem quer gosta, quem não quer não gosta. Não é o falso humilde que fica se dando de bonzinho, dizendo, ai, mas a gente podia ser melhor, né? Ai, mas todo mundo isso, todo mundo aquilo. Não é o impositivo, não é o arrogante, não é o bonzinho, não é nada disso. É o sujeito adulto, maduro. Errou, errei. Desculpa porque errei, vou pensar como posso fazer para não voltar de volta, mas olha, já vou me desculpando antes, que provavelmente eu vou repetir, que não vou deixar de ser de uma hora para outra isso. Vamos entender, vamos começar a estudar agora esse tema, vamos lidar com isso. Sabe, tipo adulto? Não fica reinando, não fica fazendo manha, não fica brincando, porque muitas vezes o nosso comportamento nas relações, ele é muito mais infantil do que a gente está imaginando. Dramático, né, infantilizado. Então, legal essa referência. Quem mais aí tem referências importantes e boas para a gente ampliar o olhar do porquê desse título, o ser consciente? A próxima a falar é a Cleides. Pode falar, Cleides. Antes da Cleides falar, já vou trazer uma coisa para vocês. Não prestem atenção no que o coleguinha está falando, tá? Porque não cabe vocês ficarem falando a mesma coisa que o outro falou. Não é para o Mar dizer, ai, muito bom, fulaninha, né? Coraçãozinho para você, estrelinha para você. A gente tá falando de ser adulto. Então, não fiquem falando a mesma coisa que o outro falou. Não precisa ficar pisoteando e dizer, é tudo que ele falou, eu pensei exatamente igual, né? Para dizer assim, ó, eu não tô para baixo, né? Então, pelo amor de Deus, se ajeita aí, não precisa fazer referência. O que cada um tem para ampliar? Eu tenho isso para ampliar, tenho isso para ampliar, tenho isso para ampliar, para a gente fazer uma leitura coletiva, tá? Vamos lá. Quem quer que vai agora? Cleides, de Gostato. Então, eu não sei se eu estou ampliando, ainda estou, vamos dizer assim, sou nova nisso tudo, vamos ver se eu consigo acrescentar alguma coisa. Então, na minha visão, lendo o livro, eu acho que ela nos mostra a importância de desenvolvermos a nossa consciência, porque eu acho que quando a gente está consciente, a gente vive sem complexo, olha, sem atavismos. Eu acho também que Só um pouquinho, Cleide, deixa eu ir te ajudando. Você consegue mostrar no livro onde que está?
Eu já vou mostrar. Tá, para a gente ir olhando com menos achos. Não, de verdade, sabe por que eu te digo? Porque a gente tem que olhar, será que vai viver com menos complexos ou não? Não interessa o que a Cleides acha, a gente precisa ver no texto, porque às vezes pode ser que ela está falando que vai viver com complexo, mas o complexo sob controle, ou que vai dissolver o complexo. Então, por isso que eu convido vocês sempre a gente olhar para o texto. Se ela está dizendo sem complexo, vamos entender então o que é sem complexo ou complexo sob controle. São duas análises diferentes. Entende o cuidado que a gente precisa ter? Porque se eu acho que vai ficar sem complexo e de repente é um complexo sob controle, então ou eu não estou fazendo a coisa certa, ou eu não estou ampliando a consciência, qual é o cuidado que a gente precisa ter? Então veja onde, para a gente ir olhando com detalhe as colocações e fazendo as aplicações devidas ali dentro da palavra, tá? Desculpa ser assim tão direto, mas é que eu agradeço. A gente está aqui para construir a teoria. E agradeço, e nas próximas vou fazer dessa forma, porque eu sintetizei simplesmente numa frase o que eu acho, vamos dizer assim, o que eu achei que a Joana está falando. Então, eu vou dizer a minha frase completa e te digo por que eu sintetizei o que eu acho nessa frase. Tá bom. Então, eu disse que ser consciente tem a ver com maturidade, com amadurecimento psicológico. Conforme evoluímos, deixamos de sofrer. Em cada vida reencarnatória, nós nos desenvolvemos e aperfeiçoamos. E aí, tudo isso eu tirei entre a 21 e a 28 e sintetizei numa frase só, que está na página... Peraí, só um minutinho. Na página 28... Eu tenho o livro velho, não. Você sabe qual que é o item? Fala o item se você conseguir, que a gente consegue se localizar. Só um minutinho. Um pouco nervosa. Por quê? O homem psicológico maduro, e essa frase está... 21. É a última frase, antes de modelos e paradigmas. Está escrito lá, o homem maduro psicologicamente vive a amplidão infinita das aspirações do bom, do belo, do verdadeiro, e esvaído do ego, atinge o self, tornando-se homem integral, ideal, no rumo do infinito. Legal. E eu sintetizei todas essas minhas ideias nessa frase. Vocês pegam essa citação e já põem lá no homem integral já, né? Porque é interessante que ela está aqui citando o homem integral, e quando você for falar do homem integral, você já faz referência a essa colocação que está aqui, que é super interessante, né? Então, olha aí, vamos pegar isso dessa frase que é excelente que você trouxe, quando ela diz esvai do ego e atinge o self, né? Então, o quanto que o ser consciente, isso vai estar presente ao longo de toda a obra, tem a ver com esse menos ego, né? Esse ego, ele deturpa a consciência, né? Quando você está num movimento completamente egóico, você não consegue, vamos dizer assim, que esse caminho egóico é o caminho oposto do ser consciente. Porque o ser consciente inclui olhar qual é o elemento egóico. Vocês conseguem entender? Quando eu estou centrado no ego, vamos colocar assim, eu estou aqui numa portinha, né? Só ali para fora. O ser consciente, ele está lá para cima, ele consegue enxergar o que é o ego, mas consegue enxergar que o ego é uma partezinha pequena de um todo muito maior. Lembra quando a gente falava do inconsciente, o self? Então, quando ela está dizendo aqui do esvaído do ego e atinge o self, nós estamos falando de uma capacidade de enxergar a vida, de enxergar a si mesmo por um ângulo muito mais amplo que o ângulo egóico. Vou trazer um exemplo na prática, se você não pegou. Fiz algo de errado. Não, tive uma briga com meu marido. Tinha boca. Aí eu vou contar para o Fabrício. Fabrício, você nem sabe o que fulano fez. Me falou isso, mas eu também deixei por menos. Eu falei isso. Eu estou olhando para esta experiência
pela perspectiva do ego. Aí o que é olhar por uma perspectiva mais ampla e consciente? Eu consigo enxergar o ego atuando. Então é o momento que eu falo, nossa, ele foi grosseiro naquela hora, mas se parar bem para pensar, desde de manhã eu tô dando cutucada, né? É óbvio que chegou uma hora que ele explodiu. Isso não é o ego que está olhando. Isso é essa instância mais consciente que está acima do ego, enxergando esses elementos e consegue, inclusive, perceber responsabilidades em lugares que o ego não quer assumir. Então, vocês entendem isso, né? Ele está consciente, inclusive, das merdalhanças que o ego faz. Ele está consciente, inclusive, das coisas que teriam 1000 justificativas para dar e dizendo, não, Marlon, não adianta justificar. Vamos baixar a cabeça e vamos assumir que você errou. É o momento que você está fazendo uma meditação, o momento que você está fazendo uma oração, um momento de lucidez, onde você consegue enxergar as coisas por um ângulo que extrapola o ego. Esse é o momento em que você está consciente. A gente usa isso no dia a dia, né? Então, este ser consciente aqui talvez seja uma das primeiras boas citações da questão do ego, mas a gente vai vê-la trazendo um monte de vezes esse colocar o ego no lugar dele para que a gente consiga olhar mais amplo, né? Mais alguma coisa que você queria trazer, Cleides? Não, eu paro por aqui. Tá ótimo. Mas depois nos outros, vai fazendo isso de Eu trazer vou fazer. essa citação, porque aí a gente vai olhando junto, olhando o contexto e vai ampliando. Mas essa é uma citação excelente. E É que eu não quis me demorar, porque Não, tem mas tá ótimo. muitas citações mesmo. Por isso que eu falei da página 21 a 28. E eu Sim. peguei essa porque pensei, isso sintetiza mesmo essa coisa de ser consciente. Sim, e aí eu deixo aqui para vocês a interrogação para a gente pôr ali do que é o esvaído do ego, né? Como eu vou acabar esquecendo, eu já vou trazer a resposta agora, porque senão lá no final eu vou esquecer. Então, faça uma referência aqui no esvaído do ego ao item ter e ser. Vamos de volta para aquele lá. Quase no final, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6 parágrafos antes de terminar o item ter e ser, lá do final. O capítulo começa assim, a autovalorização não egoísta. Na verdade, o que eu queria trazer para vocês é isso. Eu vou lembrar de outras passagens que estão todas juntas, mas eu queria que você enxergasse isso. A autovalorização não egoísta. É uma autovalorização despretensiosa. Consegue juntar essas duas palavras? Porque é interessante, né? A autovalorização na nossa cabeça é uma coisa pretensiosa. A autovalorização na nossa cabeça é algo egoísta. E aí Joana está trazendo ali um encaixe que eu acho que funciona muito bem com esse esvaído do ego. Esvaído de ego não é gente que fala mansinho e que não tem gosto para nada. Não é quem não se posiciona. Esvaído de ego não é o sujeito que aceita qualquer coisa, que vai levar qualquer coisa para casa. Não é isso. Esse esvaído de ego é esvaído de um sentimento de alta importância que me coloca acima do outro. É esvaído de um sentimento de alta importância pretensa, egoísta. Egoísta, o que é a palavra egoísmo, né? É o colocar-se como referência aos demais. Isso é a definição do egoísmo, né? Então, como você esvair esse ego? Para mim, a chave está nessa colocação. Autovalorização não egoísta e despretensiosa. É o sujeito que reconhece o seu valor, mas não se acha mais. Reconhece o seu valor, mas não está acima dos demais. Então, epa, para lá, isso é meu de direito. Epa, pera lá, isso eu não concordo.
e papera lá Marlon, também dá para calar a boca, porque o mundo não tem que se submeter à tua vontade. Entende esse equilíbrio aí? Eu acho que isso é um dos grandes desafios para a gente. O que é essa autovalorização não egoísta e não pretensiosa? E como nós somos muito produto da Igreja Católica, a gente ficou com medo de ser egoísta, a gente ficou com medo de ser pretensioso, então a gente não discorda na frente dos outros, a gente não contrapõe, a gente não questiona, mas depois que sai da reunião, tá lá no WhatsApp, tem gente ligando no carro, porque não consegue nem esperar chegar em casa, já no carro que liga de tanta afobado que tá. Eu lembro da minha família, fazíamos parte eu, minha mãe e meu pai do mesmo grupo mediúnico. Olha o nível da loucura da família. Aí tava saindo do carro e já começando a descascar o pessoal. Você viu o que o fulano falou? Porque o Beltrano isso, porque aquilo, né? Então assim, meu Deus, a gente acabou de sair da reunião. Se tem alguma discordância com alguém, se tem algum problema, né? E eu me lembro uma vez a minha mãe, inclusive, falando do meu pai para mim daí. Eu falei, meu Deus, agora chegamos no auge da loucura, né? Eu nem sei se é mediunidade do teu pai. Eu digo, para com essa palhaçada. Você vai falar com ele ou vai falar com o coordenador do trabalho, porque agora vai começar a semear discórdia. Aqui eu comigo, com meu pai, aqui, pelo amor de Jesus Cristo. Mas o que eu tô brincando? Que é assim, eu não consigo chegar para o outro e dizer, olha, acho que a gente precisa pensar isso, isso e isso, não estou de acordo com isso, isso e isso, eu acho que isso pode ser um problema para o grupo, né? Não precisa ser barraqueiro, não precisa ser aquelas pessoas ostensivas, grosseiras, sem etiqueta, não estamos falando disso, mas é de alguém que sabe o seu lugar, que sabe o seu valor, que se preserva, que estuda, que se dedica, que encontra esse lugar no mundo, não fica se fazendo de bonzinho e de humildezinho, porque não vai para o céu por esta via. Lembra sempre da figura de Jesus. Jesus é nosso modelo, mas tem que voltar a estudar os evangelhos. Dava no dedo das pessoas, acolhia quando precisava acolher, metia a boca quando precisava meter, completamente autocentrado em conexão com as suas verdades, não egocentrado. Não vim aqui para ficar agradando. Não vim aqui para ser elogiado, não vim aqui para ser bonito, não vim aqui para ser gostado. Eu tenho um compromisso, trazer a verdade, e vou pagar o preço de viver essa verdade. Foi isso que ele fez. Qual que é o teu compromisso, qual é o teu objetivo, qual é o teu lugar no mundo? Vai te dando coerência para você conseguir diminuir essas questões egóicas e dar lugar para o self, né? Quando eu digo do self, é a tua verdade, o self é a nossa verdade, né? O que você veio fazer no mundo? Qual é o teu lugar? Qual é o teu valor? Quais são as tuas questões, né? Isso aí é muito autodescobrimento. Alguém mais? Talvez mais uma ou duas pessoas para essa pergunta. Okay. Isabel, a palavra é tua. Boa noite a todos. Oi, Isabel. Oi. Olha, eu não sei se é muito simples a minha análise, mas a primeira, lendo a introdução, o que me veio à mente sobre o título é a palavra ser, duplo significado do ser. Ser como substantivo, criatura, e o ser como verbo, não? E aí, na página 9, último parágrafo da página 9, ela explica... Calma aí, Isabel, você fala página 9, a gente não sabe, é o último parágrafo do... na introdução, o ser consciente, a introdução... exatamente, introdução, no meu livro começa na página 7 e... Quantos parágrafos dentro da introdução, Isabel? Momento. 1, 2, 3, 4. Lá pelo 22, o parágrafo 22. Como que começa o parágrafo? Antes, porém... Tá, eu achei. Vocês se acharam aí? Achou, todo mundo se achou. Vai lá, Isabel. Ok. Então, ela diz, antes, porém, de todas essas disciplinas psicológicas e doutrinas parapsíquicas,
o Espiritismo descortinou para a criatura, então vejo aí o ser, né? A criatura como ser. O Espiritismo descortinou para a criatura a valiosa possibilidade de ser consciente, concitando-a ao autoencontro e à autodescoberta a respeito da vida, além dos estreitos limites materiais. Então, aqui nessa a possibilidade de ser consciente, então eu vejo aqui o que vem na obra, essa ação em direção à consciência, né? É a possibilidade da criatura em progredir a esta consciência. E também, no fim, exatamente neste capítulo de ter e ser. Calma aí, Isabel, deixa eu só reforçar, então, esse parágrafo, porque eu também tinha feito uma anotação e gostei muito dele, porque acho que aí tem uma chave bem importante, que é esse ser consciente é o ser que está se enxergando e enxergando a vida para além dos estreitos limites materiais. Que era aquilo que eu falava, você perdeu todo o dinheiro e vai se matar, porque você está olhando apenas para os limites materiais. A tua vida acabou. Você vive a morte de um ente querido e você entra em depressão, porque a tua vida não faz mais sentido. Você vivia para ser mãe daquele sujeito e agora você não é mais mãe, a tua vida acabou. E muitos, vamos dizer, praticamente todos os nossos problemas, eles decorrem da nossa interpretação dentro destes limites materiais. Então, quando você enxerga a vida para além desses limites materiais, você vai enxergar soluções, você vai encontrar forças, caminhos e possibilidades que você não conseguia enxergar pela visão material. E Kardec fez muitas críticas ao materialismo nesse sentido, né? O materialismo não nos dá respostas, o materialismo não nos ajuda, o materialismo é uma perspectiva destrutiva. Sem fundamentação científica, porque a gente tem que fundamentar cientificamente o espírito, mas não existe fundamentação científica para o materialismo. Né? O que a física quântica agora mais já nos trouxe, não existe matéria, né? Então não existe fundamento para o materialismo. Então essa frase eu acho que é uma frase de super impacto assim, para a gente, que é: você consegue ou está se esforçando para compreender a vida além dos estreitos limites materiais? Né? Eu acho excelente essa frase. E aí onde mais, Isabel? Na verdade, eu resumi esse parágrafo para mim desta maneira: a descoberta da essência do ser está no mundo interior e não no exterior. E não no exterior. Exatamente, não na matéria, mas sim no interior. É para dentro que tem que ir, né? Por isso que eu digo, não adianta você ficar se adequando em comportamento, não adianta você ficar bonitinho. Você pode ter o aplauso do mundo, teu centro espírita pode ter 500 mil pessoas e ser o maior centro espírita da Europa. Não é por aí. Não é por aí. E também, reforçando essa minha ideia do ser, né? Ainda pensando sobre o título, eu vi no parágrafo, no capítulo o ter e ser, os últimos 2 parágrafos, quando ela diz a conquista... Está lá no fim, né? O meu é a página 160, ter e ser. Capítulo 10, e tem ter e ser. É o fim do livro, praticamente. A conquista do si é a realização que independe do ter, do reter, mas que não prescinde do interesse e da luta envidada para ser. Novamente aí, ser. A segurança psicológica do indivíduo centraliza-se no autoconhecimento, na auto-identificação, no auto-amor, no ser. Então, para mim, ficou assim, claro, através destes pontos e vários outros, o porquê desse título. Ser consciente. Que coisa, né? Eu vou vendo assim que o difícil, né? A gente tem bastante conhecimento
da teoria do ser consciente, né? O nosso drama é o trazer isso para a vida, né? É a aplicabilidade disso, né? Porque a gente sabe falar, a gente fala das cidades no plano espiritual, a gente fala de reencarnação, a gente fala de vida após a morte, a gente fala de mediunidade, tudo isso. Mas a grande questão é o ser consciente, né? Não é o saber consciente, não é o teorizar consciente, não é o palestrar consciente, nem o coordenar estudo consciente, é ser consciente, né? Esse ser na vida, né? Essa substância, esse lugar que a Isabel está falando para a gente, né? Que vai se traduzir num falar, que vai se traduzir num comportar-se, que vai se traduzir em muitas coisas, né? Mas a questão é como se a gente quisesse pegar um atalhozinho, né? Então, Madre Teresa de Calcutá era consciente e se dava aos pobres. Aí a gente não faz o trabalho de ser consciente e vai se dar aos pobres e querer o mesmo lugar que Madre Teresa de Calcutá. Divaldo Pereira Franco era consciente e viajava o mundo dando palestra. A gente quer viajar o mundo dando palestra sem ser consciente, achando que vai ter o mesmo lugar de Divaldo Pereira Franco. Ivone do Amaral Pereira vivia a mediunidade, completamente entregue em fenômenos fantásticos por ser consciente. Aí a gente quer viver o fenômeno sem ser consciente. A gente quer pegar um atalhozinho para ver se chegou lá. Mas a gente não entende que todas estas grandes figuras que marcaram a humanidade, elas não marcaram a humanidade porque queriam chegar lá ou porque queriam fazer alguma coisa. Era a simples consequência de ser consciente. Era a consequência do lugar que elas ocupam no mundo. E isso se traduz, isso se transborda, isso transpira do sujeito. Mas a gente não investe a mesma energia para ter a consciência que investe para fazer as coisas, né? Não existe atalho em termos de desenvolvimento moral, né? Fabrício, tem mais gente ou será que já vamos para a segunda questão e você bota as pessoas que estão aí para a segunda questão? Temos sim, mais uma. A Regina. Regina, pode falar, querida. São apenas dois recortes, porque quando eu estudo, eu faço reflexão, depois faço uma frase síntese. Mas na página, capítulo Referências para a Identificação do Si, página 122. Só um pouquinho, Regina. No item, né? O capítulo é 7, item Referências para Identificação do Si. Isso, na página 122, é o 7º parágrafo, ou é o 11º, se contar desde o iniciozinho. Como que começa o parágrafo, Regina? Imprescindível que eu achei. seja leal, honesto. Acharam aí? Mesmo. Imprescindível, vai lá, Regina. Imprescindível que se seja leal, honesto para consigo mesmo, desvelando-se e trabalhando-se interiormente. Porque quando falam no ser consciente, para mim, era uma questão da busca de si mesmo. E se eu não consigo me ver e ser leal e honesto para comigo mesmo, e trabalhar isso, né? Eu não consigo fazer esse processo. E aí eu tinha feito, junto com isso aqui, uma outra referência que está na Conquista do Self. Calma aí, então antes só de você pular, Regina, vejam que ela, uns 2 ou 3 parágrafos, ela já faz referência aos mecanismos de sobrevivência do ego, né? Vocês devem ter visto lá quando ela falou dos mecanismos de defesa, então vou juntar com isso que a Regina está falando, né? Os mecanismos de defesa do ego, eles são justamente esse sujeito que não está sendo leal e honesto, né? Então tá compensando, tá negando, tá colocando lá fora, tá tentando fingir que não é. É o cara que não tá sendo leal e honesto de dizer, opa, é isso que eu sou, é isso que me cabe,
não é legal, vamos engolir com farinha, mas vamos aceitar que esse é o lugar. Isso é honestidade, né? E os mecanismos de defesa, vamos colocar assim, entre aspas, é a cretinice. É querer compensar para não se sentir inferior, é querer falar lá fora para não precisar falar aqui de dentro, é usar artifícios do raciocínio para tentar mostrar-se melhor do que é. Essa falta de lealdade, né, e de honestidade que a Regina está reforçando aí para a gente, que é um elemento fundamental. Eu diria que isso é assim, né? O ser começa a tomar consciência e aí vai ter que cair nesse ponto que você está trazendo, Regina, que é assim, ok, você está começando a tomar consciência e tem uma força muito grande dentro da gente querendo esconder tudo isso, querendo negar, querendo compensar, e aí vem essa frase dizendo, para, né? Seja leal, seja honesto, assume que é isso, e fica aí, sem fugir. E, na verdade, a outra frase que eu tinha feito uma relação direta, ela fala a vigilância em torno das armadilhas do ego, que é o que você acabou de falar. Mas essa está na página 109, no capítulo A Conquista do Self. É o primeiro parágrafo da 109. A vigilância em torno das armadilhas do ego, hábil disfarçador de propósito. Exato. Então, assim, essas duas coisas, quer dizer, tomar consciência para mim, né, esse ser consciente, quando eu começo a ficar mais atenta, né, e ficar tipo assim, como você falou, você trouxe esses exemplos agora, né, deixar a ficha cair mesmo. Enquanto, vou trazer aqui um ponto assim para facilitar para vocês. Enquanto você não enxerga o ego atuando, sinto muito, você está muito longe do que seja o ser consciente. A gente está longe, mas você está mais ainda, entendeu? Do que é o ser consciente. Porque lembra do exemplo que eu estou dando, você precisa conseguir ter uma clareza para ver o ego atuando. É você falando, mas você já está vendo por trás o interesse que você tem ali naquele movimento. Esses dias eu me peguei nisso sendo bem querido, para daí esperar um retorno de nossa, Marlon, como você é querido. Eu digo, mas cara de pau, né? Você está fazendo para conseguir que o outro diga que você é maravilhoso. Né? Então, é isso que eu digo que tem a ver com esse estar consciente. Você está enxergando o ego atuando. E por que eu digo isso? Não vai parar de atuar. A questão é que agora você está enxergando. Entende? O dia que você achar que parou de atuar, você está mais perdido do que o cego em tiroteio. Por quê? Porque você não está mais enxergando. Esta encarnação, a gente vai terminar atuando egoicamente, mas que seja atuando e enxergando. Porque antes, quando eu não enxergava que eu estava fazendo aquilo para ser querido e ser admirado e desejado pelo outro, eu fazia. Aí, se o outro não me desejava ou não me admirava, eu ia colocar a culpa nele, eu ia tentar, né, ou atuar mais para ver se me dava, ou mostrar que ele é um horror, mostrar que ele é incompetente, que não tem, como que é o termo que a gente não tem habilidade emocional. Aí tem um monte de discurso maravilhoso. Quando eu percebo que sou eu, a hora que o outro não me dá o tesouro que eu queria, eu digo, olha, Marli, agora faz o que com o teu querido? Vamos ver se continua querido então, ridículo. Porque estava fazendo para ter elogio, agora não tem, agora engole com farinha. E fica bem, entende? Porque tem consciência. Aquelas mães, né, que a gente diz faz de tudo pelos filhos. Joana faz referência, eu não me lembro aonde, que fala da mãe que depois entra em depressão com a síndrome do ninho vazio. Ela vai dizer, é uma egoísta essa mãe. Porque ela não fez de tudo para o filho porque ela é todo amor. Ela fez de tudo para o filho para depois o filho fazer tudo para ela. Então faça de tudo para o seu filho, mas tenha clareza que você está fazendo, porque você está esperando retorno. Porque aí o que acontece? Aí meu filho vai arrumar um namorado. Eu vou me opor à coitada, eu vou só ver problemas nela, mas não é porque eu não quero que o meu filho não tenha namorada, é porque aquela não serve e nenhuma outra vai servir. Porque quem é que serve sou eu.
Então, isso a gente sempre vai estar fazendo. Não é desespero fazer isso. O problema é você não enxergar que você está fazendo. É você não enxergar aonde o ego está atuando lá no centro espírita. Olha que dica boa. Anota aí. Aonde o ego está atuando no centro espírita. Se você não enxergar o ego atuando no centro espírita, ou é porque no centro espírita é só o divino e o self aparecendo, né? Que é mentira, ou você não está percebendo. Aonde o ego atua na relação no casamento, aonde o ego atua na educação dos filhos, aonde o ego atua em todos os contextos da tua vida. E não se culpe, não se puna, não se julgue, como a gente está vendo aqui no livro. Aceita com honestidade, com respeito, toma que isso é teu, sem se culpar, sem se desculpar, sem justificar, sem se punir, de reconhecer. Por quê? Você descobre que muito do que você está fazendo no centro espírita é egóico. Vai fazer o que agora? Fecha o centro espírita? Não, continua fazendo, mas você não vai ficar esperando recompensa quando desencarnar. Você não vai ficar esperando que os espíritos evoluídos te assessorem, porque eles têm obrigação de te assessorar porque você está trabalhando no centro espírita, que barganha, cretinices que a gente faz. Você não vai ficar com expectativa de ser recompensado por coisa nenhuma, porque você sabe que era o ego que estava fazendo ali. E como você já está tendo o teu ego projetado, você já teve a tua recompensa. Volta lá para Jesus, né, quando ele diz que os que forem recompensados aqui não serão no céu e tal, tal, tal. A gente trocou isso por coisas bem reducionistas e cretinas, né, do tipo, não me agradeçam, não me reconheçam, porque o que eu quero é que Deus que me reconheça. Não entendeu nada de Jesus, né? Mas você entendeu a lógica? Então, assim, vai continuar fazendo as mesmas coisas no centro. Vai continuar sendo querido para o outro elogiar, mas a hora que você não tiver, a hora que as coisas não acontecerem, você não culpa o outro, você não responsabiliza, você não espera, porque você sabe que o teu movimento era puramente egóico, e é isso que cabe para alguma pessoa egóica como nós. E fica tudo bem. A vida, vocês vão ver, parece ruim, mas ela vai ficando mais suave. Porque esse sujeito que faz, não enxerga que é egóico e fica esperando expectativa, vai ficando amargo, vai ficando ressentido, vai se lamentando, vai se vitimizando, a vida vai ficando amarga, ela vai ficando desgastante, a gente vai se distanciando das relações. Ah, porque não dá para confiar em ninguém, porque ninguém valoriza a gente. Gente, estas frases, elas são muito egóicas. Elas são muito do ego, com segundas, terceiras e quinquagésimas intenções que não foram atendidas e, ao invés de trazer para si, coloca o problema no outro. Esse livro, não sei se vocês ficam com essa sensação, mas é que eu estou falando disso porque a gente já está falando da segunda questão. É um livro que desconstrói toda essa estrutura egóica que a gente construiu, né? Porque o ser consciente pressupõe esse tirar o ego do altar para que ele entre também como um dos objetos a serem avaliados. Porque a gente avalia filho, a gente avalia marido, a gente avalia o mundo, a sociedade, o centro espírita, e agora o ser consciente coloca o ego também como um elemento para ser visto, avaliado e analisado. Né? Então, acho que isso já junta com a nossa segunda questão. Alguém queria trazer alguma coisa mais aí dessa segunda do ego, da coisa da personalidade? Vocês entenderam que personalidade está muito ligado com a manifestação egóica, né? Essa coisa que é reconstruída a cada reencarnação, né? Ela está descrevendo ali o ego, tá? É bem legal aquela partezinha, né? Que ela fala, a pessoa... E aí ela vai dizer dessas dimensões do ser humano que podem se expressar em várias manifestações. A consciência, o comportamento, a personalidade, que é essa coisa mais egóica, a identificação e a individualidade que é o self, né? A individualidade é a nossa verdade. A individualidade é aquilo que não tem para onde você correr. Eu tinha sinalizado isso aqui para falar para vocês da coisa do comportamento, né? Essa frase, veja, a gente discutiu tanto de comportamento e eu não lembrava dessa colocação dela,
que ela diz, né? Somente o autoconhecimento favorece o comportamento, com as possibilidades de desenvolvimento pessoal, estruturador, profundo do ser imortal. Isso é a última frase lá daquele itemzinho, o comportamento. Se eu não me engano, é capítulo 2. Capítulo 2, primeiro item, a pessoa, né? E aí ela diz, somente o autodescobrimento favorece o comportamento como possibilidade de desenvolvimento pessoal. Ou seja, você fica aí querendo mudar comportamentos muitas vezes, aí vem uma bomba dessa na tua cabeça, dizendo, somente o autodescobrimento favorece o comportamento como possibilidade de desenvolvimento pessoal. Se não tiver fundado no autodescobrimento, toda mudança de comportamento é persona. É aparência, é exterioridade. Gente, como que estamos indo? Porque agora, olhando, aqui em Londres é 9h15. 9h15 quer dizer que nós passamos 1h, começamos às 7h30, passamos 1h e 45 minutos, quase 2 horas. Jesus Cristo, vocês já sabiam que eu era terrível, né? Que eu não paro de falar. Vocês querem fazer 5 minutinhos? Vamos num banheiro, pegar um chazinho, uma coisinha e voltamos em 5 minutos? Pode ser? 5 minutinhos, tá? Já voltamos.